Olá, boas-vindas a mais uma explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das maiores lutas da nossa experiência humana. Aquele ruído mental incessante que, vamos combinar, parece que nunca desliga, né? Todo mundo conhece muito bem aquela voz na cabeça que não para de julgar os outros, planejar o dia de amanhã ou se preocupar com o que já passou. E a grande busca filosófica para uma verdadeira paz interior começa exatamente aí. A nossa ideia hoje é trazer uma visão geral visual e explicativa sobre como se libertar da escravidão da mente e acessar a alegria do ser através do momento presente. Então vamos de cabeça nisso para descobrir como silenciar esse barulho de uma vez por todas. Para começar, existe uma metáfora simplesmente fantástica. Imagina a história de um mendigo que passou anos, décadas talvez, sentado em cima de uma velha caixa, pedindo esmolas. Daí, um belo dia, um estranho passa e sugere que ele simplesmente abra a caixa. Quando o mendigo finalmente abre, ele descobre que, na verdade, estava o tempo todo sentado em cima de um tesouro cheio de ouro. Essa história ilustra brilhantemente como a humanidade vive constantemente buscando preenchimento, aprovação ou amor lá fora, no mundo externo, enquanto ignora completamente a imensa riqueza que já existe bem ali, do lado de dentro, só esperando para ser reconhecida. E para acessar esse tesouro, a nossa jornada de hoje tem um caminho bem claro pela frente. A gente começa com o ponto 1, a ilusão da mente, e o ponto 2, o fardo do tempo. Depois, no 3, vamos aprender sobre observar o pensador. E no 4, ver como isso afeta o sofrimento e o corpo. No 5, passamos pelo portal do agora. E por fim, chegamos no 6, a verdadeira paz interior. Vamos ver como essa estrutura vai tirar a gente do caos mental e nos levar para uma solução real. E olha, todo o nosso percurso de hoje está super ancorado nas ideias do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. É um texto absolutamente fundamental para quem busca iluminação espiritual. E o que é mais legal é que esses conceitos não caíram do céu como pura teoria, sabe? Eles vieram de uma transformação pessoal profunda do próprio autor. O Tolle vivia num estado de depressão severa até passar por uma crise tão intensa que simplesmente desintegrou o sofrimento dele, revelando um estado de pura consciência. Foi dessa experiência real e crua que surgiu o guia que a gente vai explorar agora. Bom, então vamos entrar na seção 1, a ilusão da mente. O nosso primeiro passo é desconstruir essa ferramenta incrível, que é a mente humana, mas que meio que por acidente tomou o papel de mestre nas nossas vidas e causou uma confusão gigantesca na nossa realidade. Sabe, muitas vezes quando a gente escuta a palavra iluminação, parece logo algo inatingível, né? A gente logo pensa em monges isolados no topo de uma montanha nevada. Mas na real, a iluminação é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É literalmente o fim definitivo do sofrimento. O que a gente quer aqui é quebrar esses mitos religiosos e sobre-humanos sobre a iluminação. Ela é um estado de consciência super acessível e completamente natural. Não é sobre adquirir algo novo, é muito mais sobre retirar aquilo que está sobrando. E afinal, o que é esse ser que a gente acabou de falar? O ser é a vida única, eterna e sempre presente. É uma essência tão profunda que a nossa lógica não consegue capturar ou colocar numa caixinha. A mente sempre vai tentar rotular. Mas o ponto-chave aqui é que a gente só consegue sentir essa essência quando a mente está inteiramente silenciosa. É uma coisa de experiência direta e não de ficar apenas pensando sobre o assunto. E o problema central pode ser resumido de um jeito bem simples. A mente é um instrumento magnífico quando usada do jeito certo. Mas, quando usada do jeito errado, ela vira algo bem destrutivo. O grande erro filosófico que rola é a gente igualar o pensamento à nossa própria existência. A gente acredita que nós somos a nossa mente. Quando a gente se identifica totalmente com essa tagarelice ininterrupta, criamos uma identidade falsa, controlada pelo ego. Basicamente, a gente deixa de usar um instrumento e é um instrumento que passa a usar a gente. E para manter essa identidade ilusória de pé, a mente precisa de uma ajuda. É aí que entra a seção 2, o fardo do tempo. Para continuar existindo, a mente usa uma armadilha principal para aprisionar nossa consciência, o tempo psicológico. Olha só que contraste gigantesco a gente tem aqui. De um lado tem o passado e o futuro que a mente adora usar para gerar ansiedade, culpa e pura ilusão. O passado entrega uma identidade construída, enquanto o futuro promete uma salvação que nem existe ainda. Do outro lado, a gente tem o presente. E é aí que mora a vida, a realidade e a paz profunda. Esse peso enorme de viver no passado, remoendo arrependimentos, ou no futuro morrendo de ansiedade, esconde totalmente a realidade maravilhosa do agora. Viver preso nesse tempo psicológico é literalmente a receita perfeita para o sofrimento. Porque no fim das contas, o tempo e a mente são inseparáveis.
Se a gente tira o tempo da mente, ela simplesmente para de girar. Isso é crucial, porque quase todo o nosso sofrimento emocional vem dessa mania de negar o momento presente. Quando a gente se perde em projeções sobre algo de ontem ou sobre algo de amanhã, a gente abandona o único lugar onde a vida de fato acontece, que é o agora. Bom, agora que o problema está diagnosticado, a gente entra na seção 3, observando o pensador. Como é que se quebra esse ciclo de pensamento compulsivo? Como desligar esse monólogo que acompanha a gente desde a hora que acorda até a hora de dormir? A chave está numa palavra simples: observação. Tem uma reflexão genial que foi exatamente o gatilho para o despertar do autor. Ele pensou: não posso mais viver comigo mesmo. Peraí, eu sou um ou sou dois? Pensa bem, se qualquer pessoa passasse o dia inteiro falando com a gente do mesmo jeito que a nossa voz na cabeça fala, essa pessoa ia ser expulsa de casa no primeiro dia, né? Existe a voz que não para e existe a consciência, aquele observador silencioso que está só escutando. Entender que a voz e o observador são coisas separadas é, sem dúvida, o passo mais libertador de todos. Nós não somos a voz. E para colocar isso na prática, é só seguir 3 passos. O passo 1. Ouça a voz sem julgar. Não tenta calar a voz, nem brigar ou ficar com raiva dela. Só escuta. O passo 2. Separa o observador do pensamento. Nota claramente que o pensamento está ali rolando, mas que existe uma consciência maior que só observa a cena. E o passo 3. Sinta a presença que surge no espaço vazio. Quando a gente faz isso, a gente cria pequenos buracos sem mente, sabe? Aquele fluxo mental dá uma travada. E nesses segundos de pausa, a gente sente uma paz absurda. Quanto mais se pratica, mais essas pausas acontecem. Só que os pensamentos não ficam flutuando só na cabeça. Eles deixam marcas reais em nós. O que nos leva à seção 4, o sofrimento e o corpo. É super importante entender que toda essa atividade mental inconsciente traz consequências físicas e emocionais muito pesadas que a gente carrega ao longo da vida. E aqui surge um conceito fortíssimo, o corpo de dor. É como se fosse uma entidade invisível feita de toda aquela dor emocional lá do passado que a gente nunca resolveu direito e que fica ali guardada no nosso corpo e na nossa mente. É um campo de energia que se alimenta de negatividade. Quando rola um estresse ou uma briga, esse corpo de dor acorda, pega o volante da mente e gera ainda mais drama, justamente para continuar se alimentando de emoções ruins. Ele precisa da nossa identificação com a dor para sobreviver. E o que mantém isso vivo é a nossa resistência inconsciente ao momento presente. Essa resistência é o banquete diário da dor emocional. Para quebrar esse feitiço do corpo de dor, a única saída é trazer a observação consciente que a gente acabou de aprender. Quando aquela angústia bater, o segredo é sentir no corpo, sem julgar e sem deixar a mente criar historinhas tristes sobre isso. O simples ato de observar funciona como uma luz forte que vai derretendo essa energia negativa aos poucos. Certo? Mas e no meio da nossa rotina corrida, como escapar disso? Chegamos à seção 5, o portal do agora. Essa é a parte mais prática da nossa explicação. É sobre ancorar a consciência no momento atual e abrir rotas de fuga do labirinto da mente. Tem truques maravilhosos para colocar no dia a dia. O primeiro jeito de entrar no agora é dar 100% da atenção naquelas coisas simples que a gente faz no piloto automático. Por exemplo, ao lavar as mãos, foca totalmente na temperatura da água, no barulho da torneira, no cheiro do sabonete. O segundo passo é focar na energia do corpo interior. Tenta sentir a vida vibrando dentro das próprias mãos ou dos pés agora, sem precisar mover um músculo sequer. E o terceiro é aceitar completamente o momento presente, seja ele como for. Essas técnicas são um divisor de águas para tirar a gente do caos mental e nos trazer de volta para a vida real. Mas tem mais. Existem vários outros portais abertos o tempo todo ao nosso redor. O próprio agora é um. O corpo interior que a gente citou, a entrega completa à vida, o silêncio e até o espaço vazio num ambiente. Imagina só, ao prestar atenção no silêncio que existe entre dois sons, ou focar no espaço vazio de uma sala, a gente sai automaticamente daquela roda de hamster dos pensamentos e se conecta com a verdadeira fonte da vida. É sutil, sim, mas de um poder colossal. E para amarrar tudo isso, a gente vai para a seção 6, a verdadeira paz interior. Depois de se livrar de todo esse peso mental e finalmente fincar os pés no presente, o que muda de verdade na nossa experiência de vida? Existe uma diferença colossal entre buscar felicidade e ter paz interior. A felicidade é refém do mundo exterior, sabe? Ela é super passageira. Conseguiu um emprego novo? Felicidade. Perdeu o emprego? Tristeza profunda. Já a paz interior é totalmente independente do que está acontecendo lá fora, porque ela está enraizada lá no fundo, no nosso ser.
Quando a gente para de correr freneticamente atrás daquela felicidade externa, que sempre acaba, a gente ganha uma paz profunda, que fica firme até quando o mundo ao redor parece estar de cabeça para baixo. O livro traz essa frase belíssima: muito além da felicidade e da infelicidade, existe a paz. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a verdadeira paz não é uma garantia de que não vai ter problemas ou dor física. É sobre aceitar profundamente que tudo no mundo é passageiro. É deixar as coisas existirem sem a gente criar resistência mental o tempo todo. Porque no fim, é a resistência que gera todo aquele sofrimento exaustivo. Quando a gente aceita o que é, a serenidade e a leveza aparecem no meio de qualquer furacão. Para fechar nossa análise de hoje, fica essa provocação para a gente levar para a vida. O que está faltando neste exato momento? É um choque direto para a nossa mente. Se a gente jogar fora agora mesmo as reclamações do ontem e os medos do amanhã e olhar unicamente para este segundo em que respiramos, tem algum problema acontecendo agora mesmo? Sem a ilusão do tempo, a vida simplesmente flui. Esperamos que essa exploração ajude a trazer a consciência para o agora e mostre que a verdadeira paz não está lá na frente. Ela é uma escolha libertadora que já está disponível aqui. Até a próxima!